gente estava aqui analisando aqui as notícias e a gente sabe que em tempos de Copa do Mundo parece que fica todo mundo anestesiado. Alguns até aproveitam o período de Copa do Mundo, né, para ter notícias que não são muito relevantes de um assunto que é relevante. Mas no Brasil, nesse Brasil velho de guerra que nós vivemos, um assunto que nunca é relevante é as o que repercute, né, as notícias políticas, né, aquilo que repercute, que tem algum quê de repercussão que possa mudar ou não a vida dos brasileiros, vicentinos, dos pernambucanos, enfim. Enquanto estivermos aqui, é isso que a gente vai absorvendo. E o brasileiro gosta muito de política, a verdade é essa. Apesar de reclamar tanto, mas nunca vi gostar tanto de política. Que quando terminou no eleitoral, está perguntando pelo outro. Apesar de não gostar. Já pensou se gostasse? E essa semana, essas coisas muitas vezes só acontecem aqui, no país chamado Brasil. Todo mundo se preparando lá para ver o jogo da Copa do Mundo. E de repente, e tão de repente, na terça-feira, na última terça-feira, durante o jogo, sai um vídeo muito bem feito, por sinal, da esposa de Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, preso em domicílio, mas está preso pelos atos golpistas contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. A esposa Michele Bolsonaro. Até aí tudo bem. As pessoas começaram a olhar, e de repente começou, né, as brigas internas da família Bolsonaro. A Michele, acho que não aguentou mais, dizem que foi alinhada com o próprio marido, e soltou uma nota de repúdio, lavando a roupa suja para todo mundo contra o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Dizendo que ele sempre a desrespeitou, dizendo que ele a humilhou, dizendo tudo a ele, que a imprensa já sabia do que acontecia, né? As redes sociais, um soltando pilera para o outro. Mas o fio da meada foi justamente quando o PL do Ceará entende que vai apoiar o Ciro Gomes. O Ciro Gomes. Diz que o Flávio Bolsonaro chegou e a humilhou, disse que ela não entendia de política, não entendia de nada. Ora, todo mundo sabe que Michele Bolsonaro é um ser político do PL Mulher, presidente do PL Mulher, muito relevante. Ela tem uma incidência política que influencia bastante das decisões daquele nicho bolsonarista, principalmente o nicho de alguma parte dos evangélicos. Tanto é que quando ela gravou o vídeo, tinha lá uns diplomas que ela se capacitando pelo Instituto Russell Shedd, que eu conheço. Tinha lá uma placa lá, agregando também a estrela de Davi, daquele pessoal que é neopentecostal, que atrela cristandade com o Velho Testamento. Tem de tudo para você escolher. E a gente entende claramente o método. Ela, com um ar de fala muito equilibrada, uma verdadeira ovelha, falando ponto a ponto, sem nenhum momento se alterar na sua voz, se colocando ali num processo de vítima e mostrando claramente que o Flávio Bolsonaro é uma pessoa indigna para ser candidato a
presidente da República no lugar do pai. E aí fica o quê? E a interrogação na cabeça das pessoas, tanto da oposição, tanto também do campo bolsonarista. Ela está querendo o quê? Ser substituída? Não, ela está querendo o quê? Que seja substituída e se retire o Flávio Bolsonaro e coloque ela para ser a candidata à presidência da República? Todo mundo sabe que o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, não morre de amores pelo Flávio Bolsonaro. E se entendia em algum momento, se você olhar as notícias do ano passado, os principais meios de comunicação do ano passado, que se propagava, né, a condição e a possibilidade da Michele Bolsonaro ser candidata a presidente. Mas aí o Bolsonaro, com os filhos dele, não. Quem tem que ser candidato a presidente somos nós, do próprio sangue. Não pode ser os contraparentes, não. Ou seja, a esposa, não tem o sangue dos Bolsonaro. Fala também da filha dela, tem uma filha adolescente, né? Que do jeito que trataram ela, como ela não ficou. E aí envolveu a família, os problemas da família toda, que ninguém tem nada a ver com isso. E fala do sentimento dela de humilhada, que foi humilhada, porque o Flávio Bolsonaro disse que ela não entendia de política. Olha, gente, eu vou ser verdadeiro para vocês. Você vê como é tratado o nosso país, né? Se Michele Bolsonaro fosse para as redes sociais falar de um projeto de país melhor do que o existente, dizer que o caminho poderia ser outro, que poderíamos melhorar nisso, que podíamos diminuir os problemas sociais que nós já vivemos, uma proposta melhor que o governo atual, eu achava tão interessante, né? Não seria tão melhor, não. O Flávio Bolsonaro está aí, é candidato a pré-candidato a presidente da República. A única coisa que ele mostrou até agora foi o projeto de tirar dinheiro do Banco Master e que tirou para dar dinheiro a um filme fracassado que foi feito nos Estados Unidos, que era para o pai e conseguiram até passar um traço no próprio Daniel Vorcaro, que também está preso. Não se apresenta nada de proposta para o país. E sim, só proposta de poder. O que Michele estava falando, com muito método, com muita organização, para a bolha que ele escuta, é que, olha, me tiraram do poder. Não estão querendo que eu fale também, não. Eu quero também ter poder. Eu quero ser da família Bolsonaro para ter poder, né? Para passar o tempo, me exaurindo, né? No berço esplêndido do poder daqueles que pagam os impostos que somos nós, para que vocês se sintam bem. Não tem uma palavra para se fortalecermos sobre nação. O que teve essa semana foi o vazamento da carta do Marco Rubio, juntamente com o Flávio Bolsonaro, para continuar as tarifas sobre o Brasil e querer intervir no Pix, na ferramenta do Pix. Só é vocês olharem as principais matérias de hoje. O que temos aí é nesse lance que se fala aí em crime, em facções terroristas, é um envolvimento entre a instituição que estava promovendo o filme Dark Horse, o envolvimento com núcleos do crime organizado, das 3 letrinhas que a turma fala. Então, peraí, vocês estão sendo candidatos tão somente para continuar na piscina do bem-estar de vocês, bancado por nós, que somos os brasileiros que pagam impostos, bancados pelo contribuinte brasileiro. É isso que se fala. Não há, pela oposição, até o momento, e eu estou entendendo que não vai haver, vai ficar nisso, em briga de família,
Pra saber quem vai puxar o poder maior. Eu fico aqui imaginando, gente. Faça aqui, eu não tô fazendo aqui analogia a ninguém. Mas já pensou se fosse do outro lado? Se fosse a família do presidente Lula rasgando e buscando o filho dele pra saber quem vai ficar com um pedaço do nicho do país, pra se dar bem, só pra se colocar lá em berço esplêndido e ficar lá de braços abertos lá, recebendo as benesses do Estado? Como é que vocês estariam falando isso? A gente tem que ter senso crítico das coisas. A gente vai continuar refém dessa situação? E eu não tô falando que é refém dessa situação para continuar no governo atual, não. Me entendam. Será que o brasileiro não tem mais opção nenhuma de buscar uma nova forma de governar, uma forma séria, um entendimento sério de se governar, do que a gente ficar nessa pataquada? É disso que eu estou falando. Aí pronto, o assunto do momento de redes sociais essa semana, fora a Copa do Mundo, que Copa do Mundo passa, é um jogo de futebol, é uma modalidade esportiva, o Brasil ganha show de bola, é bom para a nação, é bom para a autoestima do brasileiro, temos um time que ganha a Copa do Mundo, que coisa boa. Se não ganhar, a vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades, né, o anseio para ter vida melhor, vai continuar tudo do mesmo jeito, mas o que pode mudar, alguma coisa de boa nesse país, é aqueles que tutelam pelo voto direto e secreto, pelo Estado democrático, serem líderes do país novamente. E é disso que a gente está falando. Por que até hoje, esse Flávio Bolsonaro, ao invés de mostrar um projeto de país, o que ele mostra é permanência de tarifaço, e essa semana foi dito de novo, que bom que o país está preparado, o irmão dele, para levar a bomba dos Estados Unidos, estava lá dizendo lá nas redes sociais dele. Esses caras só falam nisso, em colocar a gente como se fosse um país sendo colonizado por outro e a gente virar tudo subserviente. Vocês não falam de altivez do país, de ter propostas para melhorar a política pública do país. Isso é uma tragédia. Que pena que os jovens que estão aí no seu primeiro voto estão olhando uma desgraça dessa. E ele olha para o lado direito, para o lado esquerdo, para ver, poxa, qual vai ser a solução que nós temos? É disso aqui que eu vou ter que absorver isso aqui? Então é o poder pelo poder para eu me dar bem. E a gente botar os caras no poder ainda para eles se darem bem. É dar o chicote pro cara meter o chicote nas costas da gente. Esse pessoal tá aí, a Michelle Bolsonaro tá aí reclamando porque não é protagonista, não está mandando, quer mandar também. Mas não tem uma proposta de país, não tem uma proposta de política pública, não tem uma proposta para diminuir as grandes divergências sociais, né? As grandes dificuldades que as pessoas mais pobres vivem. De tudo que você imaginar. Aquilo que se avançou, que pode melhorar. Aquilo que não está bem, que a gente pode mudar para melhorar. Eu acho que é isso que a gente busca dentro de um processo eleitoral. Aí todo mundo, vocês viram aí o que foi que Michelle falou? Escutei. Ela falou que estão tirando ela, estão querendo passar no linguajar popular. Estão querendo passar a perna nela, porque ela quer ser protagonista também. É a família Bolsonaro querendo pegar os pedaços. Um que comanda o país lá dos Estados Unidos, que o outro irmão aqui só assevera o que ele diz e a desgraça tá feita. Poxa vida, isso tá enchendo o saco, né, velho? Vamos pro inferno, vocês. Com essa capa de cristandade, de gente de Deus. Que nada. Vocês são as ovelhas. Vocês são os lobos. Revestidos de ovelhas. A verdade é essa. Quem quiser gostar de mim, goste. E será que a gente vai ficar refém disso? Vamos buscar novas opções. Né? E quem quer saber da briga, né? Da enteada, da mulher de Bolsonaro com os filhos de Bolsonaro? Quem quer saber disso? Lavem sua roupa suja na casa de vocês. A gente já tem problema demais. Cada um lave sua guerra. Então a gente vai ficar nessa guerra mesmo? É? E o que é que isso vai mudar na vida dos brasileiros, na vida dos vicentinos, na vida dos pernambucanos? Essa mulher toda semana e agora para redes sociais para falar: ah não, meus enteados não gostam de mim. O problema é teu, o problema é dele. Resolva o problema de vocês. Deixa de encher o saco da gente. Se vocês querem ser protagonistas dentro do poder público, dentro de ser gestores, mostre alguma coisa.
que possa despertar a atenção do eleitor brasileiro. E para com essa conversinha, não, os comunistas, que comunista porcaria nenhuma. Aqui tem muita, o que tem aqui nesse Brasil é muita distorção social, onde os ricos continuam poderosos demais, onde aqueles que trabalham muito são tratados como quem não trabalham, são injustiçados e que só serve só para pagar imposto. Essa é a grande verdade. Entra governo e sai governo e é a mesma porcaria. Só de conversa. Quando é para fazer uma obra, passa 100 anos para terminar. Quando é para fazer uma estrada, passa 200 anos para terminar. Nada é feito com planejamento, nada é feito com eficácia e nem com eficiência. E quando é feito, quebra, no outro dia se acaba tudo, essa porcaria. Não tem manutenção nos equipamentos públicos, é tudo jogado ao léu. Essa é a grande verdade. Isso vai enchendo o saco. Eu quero saber lá, poxa, que a Kim Michele, qual o problema dela lá com os filhos dela, que humilharam ela, que ela não pode ser protagonista. Isso é problema de vocês, que trataram mal ela, que ela foi humilhada. Tá bom, saia do partido que você está. Saia do partido, procure um protagonismo melhor. Não fique na família que você está, que está sendo maltratada. Ou é tudo ser um método, ou é tudo um teatro. Ou vocês estão fazendo teatrinho, para depois tirar uma foto e tá todo mundo agarrado. Hã? Vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Estão brigando de mentira? Vocês estão, pode ser um método? Um método que vocês estão implantando para brigar de mentira para depois estar tudo agarradozinho, dizer, não, o amor venceu. Que nada, velho. Deixem de enganar o povo brasileiro. Deixem de enganar o povo brasileiro. Vamos cuidar da coisa de vocês. Vamos trabalhar, pô. Vamos trabalhar. Vocês nunca trabalharam na vida. Vocês são filhos de políticos que nunca trabalharam na vida. Vai ver a carteira de trabalho de vocês, ver se vocês fizeram nada. A profissão de vocês é político. E mais nada. Essa é a grande verdade. Vocês ficaram ricos. Depois que se tornaram políticos. E quem se torna rico depois que torna político é porque tá roubando. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. O cara que entra para ser político do dia para noite começa a ter bens, ter isso, ter aquilo outro, ele está roubando. Porque nem um salário de um cara que é político vai mudar a vida do cara para o cara se tornar milionário, não. Não cabe isso. Não vem aqui conversa M, né? Conversa para boi dormir, para cima de Baby Moá. Não venham. Essa é a grande verdade. E é o que a gente vê por aí. Ora, droga, irrita você. Que a gente não vê nada. Poxa vida, tem uma proposta legal ali, ó. Tem uma proposta diferente ali do governo atual, tá dizendo que vai fazer isso, vai melhorar isso e vai avançar nisso. Não. Só tem essas conversinhas pra encher o saco da gente.